Vai renovar o teu visto americano? Então preste atenção nesse vídeo, tá? Para não ter erro e nem percalços no meio do caminho. Vou te ensinar o passo a passo que você deve fazer. Eu sou a Rô, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui teu like, segue a gente, isso vai me ajudar bastante no meu recomeço aqui no canal. Agora vamos pro vídeo. Eu vou dividir esse vídeo em 3 etapas. Estou aqui com a minha colinha para a gente seguir o passo a passo direitinho e não se perder, tá? Esse vídeo serve para qualquer pessoa que queira renovar o visto, independente do local, seja em Porto Alegre, Recife, enfim, ou na embaixada, no consulado ou na embaixada. Serve para todo mundo, ok? A gente vai dividir em 3 fases, como eu disse. A primeira etapa eu vou dizer o que você precisa para renovar, tá? Quais são os critérios para você se encaixar em renovação. A segunda etapa eu vou dizer quais os documentos que você precisa levar, ok? E a terceira etapa, não menos importante, que pode ser também uma dúvida sua, eu vou responder muitas perguntas que fazem. Eu fiz um compilado de perguntas que fazem bastante, né, aqui no canal e eu vou responder, ok? Então vamos começar. Bem, a primeira coisa é saber se você está elegível, né, para conseguir fazer a renovação do visto. Exatamente, você precisa estar elegível, né? O teu visto, ele precisa ter alguns tópicos ticados para que você se encaixe nessa possibilidade de renovar o visto. Caso você não se encaixe, né, você precisa tirar o visto novamente ou não poder mais renovar o visto. Se você não tiver nesses critérios que eu vou mostrar aqui, você não está elegível para fazer a renovação do visto. Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês lerem e vou ler com vocês, ok? Bem, os critérios para a renovação do visto no Brasil são: ter o visto americano anterior no passaporte antigo ou no atual, ser brasileiro, ter 16 anos completos ou mais quando tirou o visto anterior. O visto não pode ter vencido por 48 meses ou mais. Não ter tido visto americano cancelado, perdido, roubado ou revogado. O visto americano anterior precisa estar legível e sem rasuras, sem sujeira, sem nada. Bem direitinho. Nunca ter sido preso ou condenado por algum crime, deportado ou impedido de entrar na América. Então, esses são os critérios para renovação do visto, né, aqui no Brasil. Então, se você não tiver um desses aqui, você não vai conseguir renovar o visto. Bem, vejam que eu falei em 48 meses, ou seja, 4 anos para você renovar aí o teu visto. O que isso significa, Rô? Então, por conta dessa bagunça toda que foi a pandemia aí no mundo, né, tudo parou, né? E aí teve um acúmulo grande, né, de pessoas renovando visto, querendo tirar visto, enfim. Por conta dessa confusão toda, né, os americanos, na embaixada, resolveu esticar o prazo. Até então era 12 meses, ou seja, um ano que você poderia renovar o teu visto sem a necessidade de fazer novamente uma entrevista, né? E eles esticaram em 48 meses, ou seja, 4 anos. Porém, entretanto, todavia, muito cuidado com isso, porque a partir do momento que eles, do nada, colocaram 48 meses, né, para você poder tirar o teu visto, renovar o teu visto, eles podem tirar isso e voltar aos 12 meses a qualquer momento. Então, o meu conselho para você é: se você está próximo dos 12 meses de um ano, né, com o teu visto já vencido, já agenda logo para não ultrapassar, tá? Eu tenho receio de acontecer qualquer coisa e eles voltarem a esse período normal. Por quê? Porque já está estabilizado todas as renovações de visto, não tem mais fila, né? Então, a qualquer momento eles podem voltar sem um aviso prévio e você ter que fazer novamente, né, a entrevista. Um dos grandes diferenciais, né, entre a renovação e a tirada do primeiro visto, você paga a mesma coisa, enfim, porém você não precisa obrigatoriamente ir à entrevista, o que já é um grande adianto. Você só vai até o CASV, que é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, né? E ali você entrega todos os seus documentos que eu vou falar agora quais são, ok? Bem, então acompanha aqui comigo sobre o que você precisa levar para o CASV.
Lembrando que o CASV é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, né? Ele tem em alguns estados, que é Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília é a Embaixada, Porto Alegre e Recife. Ok? Então vamos lá. Passaporte com o visto que será renovado, passaporte válido, confirmação do DS-160, confirmação do agendamento. Em caso de representação, levar 2 fotos coloridas 5x5 ou 5x7. A renovação só pode ser feita se o mesmo tipo de visto for solicitado. Ou seja, se você é B1 ou B2, o de turista, você só pode pedir a renovação para o de turista também, ok? Caso você queira solicitar um outro tipo de visto, digamos que de trabalho ou de estudante, você não pode renovar. Você vai ter que fazer novamente todo o processo como fosse um primeiro visto, ok? Para que haja a renovação do visto, você vai precisar fazer novamente, preencher novamente o formulário DS-160. Ok? O DS-160, ele é todo em inglês, porém no site tem lá como você colocar uma tradução, tá? Em português para auxiliar as pessoas que não dominam a língua. Detalhe importante, anotem em um lugar seguro, tanto a resposta, né, da pergunta de segurança quanto o Application ID. São essas duas informações que você vai poder acessar novamente o teu DS-160. Então anotem e deixem um lugar seguro, né? Não vai colocar em qualquer papel, vai perder e vai dar dor de cabeça. Bem, uma vez que você terminar, você imprime, vai gerar um código de barra, você vai fazer o pagamento. Tá? Fez o pagamento, você já vai para uma outra etapa que é você ter o comprovante aí do DS-160. Isso que é o comprovante do DS-160. Você pagou, né? Aí você vai ter o comprovante do agendamento. Aí você vai para uma página de agendamento. Onde você pode fazer esse agendamento? Em qualquer lugar, né? Como eu disse, em Brasília, que é a embaixada, e os consulados, que pode ser em Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Pode ser pago tanto em cartão de crédito quanto em boleto. Não pode Pix, ok? Cartão de crédito ou boleto. O valor, se eu não me engano, eu paguei $160, mas se eu não me engano aumentou para 185. Não sei ao certo, por favor, quem souber, quem fez agora por esses últimos meses, coloca aqui nos comentários pra gente, por favor, porque eu realmente tô com dúvida de 160 ainda. Eu renovei no final de 2021, né? Ou 185. Me respondam aqui nos comentários, por gentileza. Ajuda a gente aqui. Obrigada. Bem, para quem não sabe como funciona o CASV, tá? Eu tirei em 2010 ou 2011, alguma coisa assim do tipo, meu primeiro visto, tá? Foi lá no Rio de Janeiro, no consulado, e não existia CASV ainda. Então, eu tive que levar todos os documentos para serem entregues lá na embaixada mesmo. Na embaixada não, no consulado mesmo. Hoje existe esse CASV, né? E esse CASV, ele realmente facilita muito, né, a vida lá do pessoal. E a nossa também, né? Você só chega lá, entrega os documentos, tira a foto, né? E vaza. E vai embora. Depois de até 10 dias úteis, chega na sua casa o teu passaporte já com o visto, ok? Você paga sim uma taxa para que seja enviado para sua casa, se eu não me engano, é $80. Também não me recordo, quem souber, por gentileza, coloca aqui nos comentários, tá? Eu paguei, se eu não me engano, $80 lá em 2021 e eu não me recordo se continua o mesmo valor, enfim, tá? Não sei dizer isso. Um porém importante. A grande maioria das pessoas que vão para renovar, no CASV, renovar o visto, não precisam de entrevista, ok? Entretanto, em algumas situações, podem ser solicitadas a entrevista. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Eu precisei fazer a entrevista novamente, vou contar já para vocês, fiquem até o final, é bem interessante vocês entenderem o que aconteceu. Bem, eu coloquei ali na listinha, né, para levar os documentos do CASV, em caso de representação, levar 2 fotos, enfim, tá? O que é representação? Bem, representação, existem 2 tipos de pessoas que podem ser representadas.
Até 13 anos, crianças até 13 anos não precisam ir ao local, tá? E idosos a partir de 79 anos não precisam também comparecer ao CASV. Quem pode ir? Qualquer pessoa pode ir, não é necessário, né, ter nenhum tipo de autorização, enfim, só chega lá e ou um amigo, ou um pai, ou um filho, né, ou até mesmo uma agência de confiança de vocês que trabalha com coisas de vistos, enfim. Tá? Não precisa de autorização, é só levar. É uma representação tranquila, normal, e a pessoa vai receber na casa dela se pagar essa taxa que eu comentei ainda há pouco, ok? Vamos às perguntas. Essa é uma das perguntas que eu já respondi, né? Se precisa de autorização. Não, não precisa. Moro no interior de São Paulo. É obrigatório renovar apenas o CASV de São Paulo ou pode ser em qualquer canto? Eu acho até que eu já respondi isso, em qualquer canto, tá? Você pode, tanto para tirar o visto quanto para o CASV, pode ser o teu critério, não precisa ser obrigatoriamente no estado que você reside. Bem, para fazer a representação, precisa enviar autorização ao cartório? Não, qualquer pessoa pode fazer. Outra pergunta. Quando fui agendar a renovação dos vistos, meu, da mulher e do filho, abriu também o campo de agendamento de entrevista. Nesse caso, seria pelo motivo do visto do meu filho ser quando ele tinha menos de 14 anos? Sim, exatamente. Já vou logo entrar numa outra pergunta e vou explicar o que aconteceu comigo, que vocês vão ter noção real do que pode acontecer ali sem até mesmo um agendamento prévio, o que não houve comigo, né? Eu tive um pouquinho de dor de cabeça. Tive que ir para a entrevista quando fui renovar o visto, porque meu filho já tinha completado 14 anos. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. E eu fui pega de surpresa exatamente aí, tá? Até então, era apenas uma renovação de visto minha, do meu marido e do meu filho. Bem, na época ele era bem pequenininho quando tirou, acho que ele, se não me engano, ele tinha 3 anos e ele tinha acabado de completar 14 anos. E quando nós entregamos todos os nossos documentos, a moça disse, olha, vocês vão precisar ir para a entrevista. Caiu o meu chão, porque eu moro numa cidade onde não tem, eu tive que viajar, eu fui para a embaixada, né, em Brasília, eu tive que viajar, então foi uma dor de cabeça, porque passagem, hospedagem, tudo já estava muito bem esclarecido, né? Era só realmente entregar os documentos e tudo ok. Então a gente teve que rever isso tudo. Quando nós fizemos o agendamento, não solicitou, né, o agendamento para a entrevista, como foi aqui o rapaz disse na dúvida dele, né? O meu não existiu isso, foi direto para o CASV, né? Então nós fomos direto ao CASV e quando chegou lá, não, nós tivemos que pedir ajuda de uma pessoa, né, muito maravilhosa, né, em Brasília, que nos ajudou, né? Ele conseguiu encaixar a nossa CASV, era sexta-feira, né, de manhã, à tarde, se não me engano, não funcionava, e nós iríamos embora no domingo. Então ele conseguiu para segunda-feira de manhã nos encaixar no CASV de Brasília, né, e nós tivemos que pagar remarcação de hotel, remarcação de passagem, então foi aí uma grande dor de cabeça. Então saibam, crianças a partir de 14 anos precisam fazer o agendamento, tá? Então não tenham essa dor de cabeça que eu tive, e não só dor de cabeça, como mexeu no bolso também. Enfim, preciso levar foto para o CASV, se eu não me engano, em Porto Alegre, né, precisa levar foto, tá? Nos outros, até onde eu sei, não precisa. Rio de Janeiro não precisa, São Paulo não precisa, Brasília não precisa. Menores também pagam a renovação? Sim, pagam exatamente a mesma coisa que um adulto, não tem essa diferença. Ok? Então é isso, gente. Obrigada e até o próximo.